Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui nos encontramos, nesta noite de hoje, para mais uma reunião, mais uma troca de energias, de pensamentos, numa data muito especial. Estamos entrando, praticamente no meio da Semana Santa, onde a gente recorda o regresso, do Cristo ao mundo espiritual. Então, assim, é com muita alegria que nessa noite de hoje nós vamos fazer uma volta a esse tempo, recordando a passagem de Jesus aqui entre nós, e rogamos então a todos os irmãos que nos acompanham, que neste instante possam fechar seus olhos, serenar os ânimos, serenar a mente, acalmar a respiração, trazendo paz, tranquilidade para o ambiente onde nos encontramos. Rogamos a proteção do alto, dos mentores espirituais, do nosso grupo, da nossa casa de oração, para que nesse instante eles também, comungando conosco dos mesmos sentimentos e pensamentos, possam nos intuir, possam nos amparar, derramar sobre todos nós os passes fluídicos, magnéticos, que reparem o nosso perispírito, o nosso corpo físico, fortaleça nossas mentes nestes momentos tão difíceis pelos quais a humanidade atravessa, momentos difíceis que cada um enfrenta individualmente, em seus lares, em seus locais de trabalho. Rogamos, Senhor, que jorre sobre nós bênçãos de bom ânimo, de esperança, de resignação, de resiliência, para que possamos, quando chamados, dar o nosso testemunho de fé e de amor. Que todos os irmãos que conosco estão agora unidos num só pensamento possam sorver desses bálsamos que a divindade encaminha a todos neste instante. E por todos, Senhor, que se encontram acamados, adoentados, que possam nesse instante também receber esse remédio, esse lenitivo do alto, que nos fortalece. Obrigada, Jesus, por todo o amparo, por todo o amor, por ser o nosso grande mestre. Obrigada a todos os bons espíritos que estão sempre nos intuindo e que nos acompanhem hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos? Jesus veio até nós com uma missão magnânima, a missão de nos colocar em contato com o mundo espiritual, de nos fazer conhecer e entender a nossa verdadeira realidade, que não é a realidade física desta encarnação, que a nossa realidade é a realidade espiritual. Viemos de lá, do mundo espiritual, somos espíritos, Estamos hoje na condição de encarnados como alunos numa grande escola, como doentes num grande hospital. E para muitos, devido aos grandes equívocos cometidos no passado, o nosso planeta Terra também funciona como uma grande casa de reparação, onde muitos se acham aprisionados, acometidos de muito sofrimento, mas que simplesmente vivenciamos todos a lei de justiça divina, de causa e efeito, de acordo com tudo que a gente fez na nossa trajetória. Então Jesus veio nos dizer, veio aqui para plantar a sementinha do amor,
abrindo nossas consciências para as questões do espírito e que elas são muito acima das questões da matéria. Que o que os nossos olhos veem é muito pouco, porque a nossa roupa de carne e toda essa energia densa que ainda paira no planeta Terra obscurece a nossa visão. De forma que muitas vezes a gente dá muito mais valor às coisas materiais e à nossa vivência material do dia a dia do que nas questões do espírito, que são a nossa realidade. Então Jesus veio nascer entre nós numa manjedoura simples, filho de um casal extremamente simples. Quando a gente fala da vivência deles aqui no planeta Terra, porque na verdade, tanto Maria quanto José, tanto Ana, né, a mãe de João, a mãe de Maria, quer dizer, né, tanto esses espíritos que estavam ali junto de Jesus, eram todos espíritos muito nobres. Eram espíritos que foram convidados por Ele mesmo, o Cristo, o nosso Cristo, para virem junto com Ele aqui, ajudá-lo nessa missão que Ele tinha, de nos trazer essas verdades e de plantar a sementinha para que a gente pudesse enxergar a nossa verdadeira vida, a nossa realidade espiritual. Então, eram pessoas na época tidas como pessoas muito simples, mas que espiritualmente estavam milhões de anos à nossa frente. Maria é um espírito que à época ela nem estava aqui na esfera terrestre. Maria fazia parte já dos espíritos que estão lá na constelação de Sírios. E Jesus vai até lá e a convida para fazer parte, né, dessa trajetória aqui com Ele, e ela aceita. E assim como ela, outros tantos espíritos que também foram convidados pelo Cristo para trazer para nós essa realidade nossa. Então Jesus vem amorosamente, né, entre nós, plantar essa semente, a semente do amor, a semente do perdão. E Ele começa, desde quando encarna, trazendo lição e dando significado a tudo. Quando Ele nasce lá daquela forma simples, né, num estábulo entre os animais, passando muitas vezes desapercebido da grande parte da população terrestre, Ele vem mostrar para nós que a vida é simples e que a gente precisa de muito pouco, materialmente falando, para estar aqui, para fazer essa nossa trajetória de aprendizado. E mais tarde, Jesus vem dando passos, né? Espírito majestoso que era, que já desde tenra idade poderia ter estado ali, né? Ficando junto daqueles grandes pregadores, dos doutores da lei. Não, o que ele faz? Ele vivencia os seus 30 anos num lar simples e humilde, junto dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, trabalhando como carpinteiro. E mesmo lá, quando ele tinha 12, 13 anos, Maria muito, né, cuidadosa do filho, e já sabendo, porque Maria poderia conscientemente, na condição de encarnada, não ter toda a lembrança do projeto do Cristo, mas ela sabia que ele estava aqui para cumprir uma missão e que corria risco naquela missão, que ele seria perseguido. Então ela, muito zelosa como toda mãe, já desde aquela época procurou que Jesus fosse assegurado, fosse protegido, né? Lá no grande templo de Jerusalém. E ela pede para que aqueles doutores educassem Jesus, porque ele tinha uma inteligência acima da média. Mas Jesus fala, não é isso. A minha vida é aqui.
agora com você, junto de você e do meu Pai. Ou seja, ele passa para nós um significado de que família é a nossa base aqui nessa vida. Simplicidade é um modo de viver que a gente deveria ter conosco, não criar tantas dificuldades e tantas expectativas. E até quando desencarna, tudo tem um significado, né? Ele vem mostrar para nós que nós não devemos esperar nada dos outros. Ele, como nosso mestre, como nosso grande Cristo governador do planeta Terra, veio com todo amor nos trazer todos esses ensinamentos, mas o que ele recebeu no final? Qual foi a paga que nós demos a ele? Nós não compreendemos, num primeiro momento, as lições que ele nos trouxe e o crucificamos de uma maneira terrível. E ele nos perdoa, mostrando para nós que todos nós devemos ter esse remédio, esse medicamento maravilhoso que é o do perdão. Então, assim, ele inundou a nossa vida de luz. Ele, a partir daqueles instantes que ele esteve conosco, ele inicia um chamamento para a nossa mudança, para a nossa transformação. Então, assim, Páscoa, que é esse momento que a gente vai vivenciar, né? Essa Semana Santa, culminando com o domingo de Páscoa. Páscoa é uma festa que a gente sabe de origem judaica e que quer dizer o quê? Passagem, transformação. Então, Cristo é crucificado, né? Em plena Semana Santa, às vésperas da Páscoa. Ele ressuscita num domingo de Páscoa, mostrando para nós o quê? Que nós podemos renascer. A gente pode se transformar, a gente pode se vencer nossas imperfeições, nossas dificuldades, né? Todas essas situações que nos fazem tão mal, porque muitas vezes os nossos olhos são voltados para os outros, mas as nossas dores não são causadas pelos outros, mas são causadas pelas nossas imperfeições que nos fazem reagir de uma forma muito violenta, muito amarga, muito revoltada, quando alguém não nos dá o que a gente quer, quando alguém não nos trata da forma como nós queremos, quando alguém não nos ama da forma como nós entendemos o amor. E Jesus vem mostrar pra gente que não é assim. Que nós temos que ser o que somos, fazer o bem, porque é da nossa natureza fazer o bem. Evoluir é da nossa natureza. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é perfeição. Então, está no nosso DNA espiritual sermos bons e evoluirmos sempre. E para isso, a gente não depende da forma como as pessoas nos tratam, da forma como o mundo nos trata, que muitas vezes a gente encara como ingratidão, falta de reconhecimento. E a nossa evolução, o nosso crescimento não depende de ninguém, só depende de nós mesmos. E é isso que Jesus vem nos ensinar, como espíritos imortais. Então a gente vai ler um pedacinho aqui do capítulo do Cristo Consolador, onde o Espírito da Verdade, né, vai nos dizer, lá na Instrução dos Espíritos, numa mensagem que foi ditada em Paris em 1860, venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, lixei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Que frase mais atual, né, meus irmãos? Porque todos nós vivenciamos dor e sofrimento no estágio atual do planeta Terra. Porque estamos num processo de transformação. Estamos aí rompendo barreiras,
defeitos, dificuldades nossas íntimas, situações que há muito tempo precisam ser transformadas e que a gente não queria mexer, agora estão eclodindo, vindo à tona, nos convocando a uma transformação. E isso muitas vezes dói, machuca, incomoda, né? E Jesus fala pra gente: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Viu? Deus não quer acabar com a raça humana. A intenção da divindade, diante de tudo isso que a gente está vivenciando atualmente, é de nos ensinar. É de nos ensinar apenas. Não é castigo, é ensinamento. Ele quer, segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Tudo que falaram e fizeram em nome de Jesus, né? As guerras, as inquisições, tantos equívocos, não são do Cristo, não são do cristianismo, são de origem humana, da forma errada e equivocada que a gente interpreta e quer colocar a forma como a gente está interpretando aquele ensinamento do Cristo como sendo verdade, né? E eis que de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então Jesus nos convoca a essa transformação, um despertar de consciência, um olhar voltado para nós, não para o outro, não para o exterior. E aí nos chega, através das mãos da justiça divina, toda essa situação pandêmica de vírus que reforça esse convite a nos interiorizar, a olhar para nós. A gente muitas vezes fica só olhando para o outro. Do outro a gente sabe tudo. A gente sabe o que ele tem que fazer, a prece que ele tem que rezar, a atitude que ele tem que tomar, o tratamento que ele tem que fazer. Mas e nós? E eu? Eu tenho que me medicar agora, eu tenho que me olhar. Porque cada um está tendo que olhar por si. A gente se dá as mãos, se une para se ajudar uns aos outros, mas eu não tenho condição de causar transformação no outro. Eu só posso transformar a mim mesma. Então eu tenho que me olhar. Eu tenho que vencer a minha crueldade, a minha impiedade, a minha falta de misericórdia. E estarmos atentos, muito atentos. Porque neste atual momento que nós estamos passando, nós estamos sendo altamente influenciados por forças espirituais, né, que não querem que a Terra se transforme. Porque no momento em que a Terra se transformar, passando de provas e expiações para o planeta de regeneração,
Muitos espíritos aqui não mais poderão permanecer e eles não querem ir embora, eles querem ficar, mas não querem se transformar, querem permanecer do jeito como estão. Então, eles tentam a todo instante nos influenciar para que nós não nos transformemos. Então, vamos prestar atenção no que a gente está pensando e sentindo o tempo todo. O processo de despertar, de estar consciente, é um processo que está exigindo muito de nós. Não dá mais para a gente acordar e trabalhar, fazer nossas coisas e só pensar em Deus de noite, na hora da reunião, na hora da live, na hora que eu for fazer o culto. Não! A gente já tem que acordar com o orar e vigiar de Jesus como tabuinha pregada na nossa testa, no nosso coração. Porque as provas, as energias, elas já se encontram assim tumultuadas e muito ativas na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, na televisão, aonde você estiver. Estamos sofrendo um aceleramento, o período nosso está extremamente acelerado e instável. A gente é capaz de acordar bem, no meio do dia tá mais ou menos, de tarde dá um surto, briga, discute, à noite está chorando, deprimido. A gente vive as emoções à flor da pele. Então, orai e vigiai. O momento é de se olhar, não olhar os outros, meus irmãos. Não há mais tempo para isso, para olhar o outro, criticar o outro, ou dizer o que o outro tem que fazer. O tempo é de olhar para nós e olhar para ver o que eu tenho que fazer por mim. Quais são meus equívocos? Essa é a transformação que Jesus está nos convidando e nos enviou essa situação para acelerar esse processo. Esse processo que tem que acontecer a nível individual e humanitário. Então, toda essa circunstância que a gente está vivendo, ela vem para nos ajudar a acelerar. Então, que nesse momento, nesse período de Páscoa, de Semana Santa, em plena pandemia, com tanta coisa fechada, sem poder fazer tanta coisa, não pode viajar, muitas vezes não pode trabalhar, não pode sair, fazer uma visita, vamos fazer visitas e viagens interiores, íntimas, profundas, para saber quem sou eu mesma, o que eu preciso modificar. É o convite de Jesus para nós. E a gente vai encerrar com uma história muito linda, uma fábula maravilhosa que eu vou ler porque eu não quero correr o risco de omitir alguma coisa, porque eu achei muito bonito. Então nós vamos encerrar lendo para os irmãos a fábula das 3 árvores, que nos fala o seguinte: havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores pouco ecológicos e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir nem entender sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas num depósito. E todas as 3 se perguntavam desiludidas e tristes: para que isso? Mas numa certa noite, cheia de luz e estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher
colocou o seu neném nascido naquele coxo de animais e de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco, mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: "Paz!" E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas logo no domingo, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos, mas as suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Temos sonhos, nossos planos, e por vezes não coincidem com os planos de Deus que Deus tem para nós. E quase sempre somos surpreendidos com a sua generosidade e misericórdia. O convite é esse, irmãos. Vamos nos transformar. Vamos deixar que Jesus opere o seu milagre em nós, com seus ensinamentos, despertando nossas consciências. Estejamos alertas a todas as influenciações que estamos sofrendo. Estejamos alertas a todas as intuições que os bons espíritos nos enviam. Oremos e vigiemos sempre. E aceitemos com resignação e resiliência tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo. Enxergando pessoas, situações como aprendizado, como um impulso para que a gente se melhore, para que a gente cure aquela ferida que a gente quer deixar encoberta. Não, tenhamos coragem, bom ânimo, vamos curar essas feridas, vamos nos melhorar, vamos crescer, é hora de sermos maduros, vamos deixar de ser essas crianças perdidas como Jesus nos falou. Sejamos espíritos maduros, conscientes, com disposição para pagar o preço pela nossa transformação. É o que Jesus nos convida. Plantou a sementinha em nós e essa sementinha agora está germinando. Que essa semente seja do trigo e não do joio. Sejamos trigo, irmãos, não joio. Olhemos para nós muito, porque é em nós que está a solução da nossa vida. Jesus está conosco. Os bons espíritos estão aí espalhados em todo o planeta, nos intuindo, nos orientando, que nos conectemos com essas energias de amor que eles emanam para nós a todo instante. Não vamos permitir que medo, raiva, crítica, inseguranças e tantas outras emoções possam criar um estado de desequilíbrio em nossas vidas. Vamos permitir que as virtudes realcem e que as nossas emoções elas possam vir para nos ajudar a nos impulsionar para o bem. Vamos nos cuidar fisicamente, sim, mas muito mais espiritualmente. Vamos nos vacinar contra todo medo, contra todo desânimo, contra toda tristeza, porque o momento é o momento que na nossa trajetória a gente mais ansiava, que é o momento realmente de nós darmos o nosso testemunho e nos transformarmos. Então por isso a gente agradece. Obrigada, Jesus, por nos permitirmos estarmos aqui encarnados nesta época. Ansiamos tanto por estarmos aqui, Senhor, para realmente nos transformarmos na sua centelha divina, rompermos com todos os elos, as correntes que nos ligavam ao mal, aos transtornos, aos desequilíbrios,
Permita-nos, Senhor, concede-nos, na verdade, bom ânimo, fé, esperança, amor, perdão, para que possamos vencer-nos a nós mesmos e estarmos preparados para participar do seu banquete. Obrigada por todos estes momentos abençoados que estivemos aqui neste instante reunidos em teu santo nome, e que a sua luz, o seu entendimento, a sua paz nos encontre agora com os corações mansos, brandos, pacíficos, dispostos a darmos de nós o que temos de melhor. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine a todos. Fiquem com Deus.